Ok, estamos online. Boa noite, pessoal. Eu sou o Valdo, peraí. Tem ninguém ao vivo ainda? Eita, será que eu entrei no lugar errado? Tem ninguém aqui? Deixa eu ver se eu estou ao vivo aqui, gente. Ah, já tem gente ao vivo aí. Já tem gente conectando. Já, né? Já tem gente conectando aí. Só quero tentar entrar aqui na nossa palestra aqui, só para compartilhar na outra página Espiritismo de São Carlos. Está aqui, já está aqui do lado. Vamos lá, peraí, gente. Já vamos fazer aqui, vamos compartilhar isso aqui também. Peraí. Vamos compartilhar isso aqui no Espiritismo São Carlos. É uma página que o pessoal é bem interessante para poder descartar. Vamos lá. Eu acho que a gente já pode até começar. Aqui 19h30. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Eu sou o Vado e eu sou daqui de São Carlos. O Júnior também está aí. Nós somos irmãos carnais espirituais, né? A gente se conhece há aproximadamente 54 anos aqui. Eu sou empresário aqui em São Carlos e ele é médico aqui, cirurgião plástico. E a gente tem a grata oportunidade, a gente está muito contente com o convite que nós recebemos do Alexandre Matias e da Ana. Aliás, muito obrigado, a gente ter lembrado da gente participar desse circuito das parábolas, né? Tipo, representando, sim, o nosso lar aqui. Então, nós vamos fazer, assim, um bate-bola. E, para começar com todo o evento espírita, assim, para uniformizar o ambiente, nós vamos fazer uma prece de abertura. Tá bom, pessoal? E eu convido a todos que fechem os olhos, que imaginem o Cristo de braços abertos, que agradeça ao Pai a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Oh, Pai, muito obrigado. Que possamos aproveitar o máximo do aprendizado e, principalmente, colocar em prática o que nos é muito difícil, mas estamos sempre no caminho da evolução. Dê a bênção a todos que estejam conectados, meu Pai, e a luz para que possamos seguir o vosso caminho. Que assim seja. Que assim seja. Bom, meus amigos, e como é que vai ser esse jogo aqui entre nós aqui? Eu vou ler como é que funciona, como é que foi o resumo da parábola do lava-pé. Né? E aí nós vamos conversar, eu vou conversando com o Júnior. Vocês podem até ir colocando, que a gente vai acompanhando aqui, os comentários, entendeu? E aí, de repente, tem perguntas, assim por diante. Se der tempo, nós vamos até às 8, nós vamos tocar. Eu também tenho perguntas para fazer para o Júnior. Também sou curioso que nem vocês, entendeu? E aí, se não der, se nós não conseguirmos acabar, não se preocupe. A gente se inscreve também na página e a gente vai tentar agradar todo mundo, tá bom? É isso aí. Então, vamos lá. Perfeito. Vamos lá, olha. Eu vou ler para vocês como é que está aqui, como é que funcionou a história da época assim, da Páscoa. Estava próximo à festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora dele ir embora desse mundo e voltar para o Pai. Ele tinha sempre amado aqueles do mundo que eram dele e mostrou a ele o seu amor que era completo. Jesus e seus discípulos estavam jantando. Judas Iscariotes já estava convencido a trair Jesus. Para quem não sabe, Judas era filho de Simão. Jesus sabia que ele tinha vindo de Deus e que ia voltar para Deus. Ele também sabia que o Pai lhe tinha dado poderes sobre todas as coisas. Por isso, durante a ceia, Jesus se levantou, tirou sua túnica, pegando uma toalha, amarrou na cintura. Depois, desamarrando a água com uma bacia, começou a lavar os pés dos seus discípulos e enxugá-los com uma toalha que tinha na cintura. Quando chegou a vez de Simão Pedro, ele disse a Jesus: Senhor, vai me lavar os pés? Jesus respondeu: Você agora não entende o que eu estou fazendo, mas vai entender mais tarde. Pedro disse: Não, o senhor nunca vai me lavar os pés. Jesus respondeu com aquela calma serena: Se eu não lavar seus pés, você não terá mais nada a ver comigo. Simão Pedro pediu: Senhor, então não lave somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus, na sua sabedoria, disse: Aquele que toca e toma banho só precisa lavar de novo os pés, pois todo o resto do corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Percebam o que ele quer dizer.
Acabando de lavar os pés deles, Jesus vestiu a túnica e voltou para a mesa e perguntou a todos: Vocês entenderam o que eu acabei de fazer a vocês? Vocês me chamam de mestre, senhor, e tens razão, eu sou. Se sou, que sou senhor e mestre de vocês, lavei seus pés. Vocês também devem lavar seus pés uns dos outros. Eu fiz isso para servir de exemplo a vocês. Assim como eu fiz a vocês, vocês também façam uns aos outros. Digo a verdade a vocês, nem o servo é superior ao seu senhor, nem o mensageiro é superior a quem o enviou. Se vocês entenderam essas coisas, serão felizes se as praticarem. Não estou falando de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi. Porém, a Escritura disse e tem que acontecer. O homem que comeu da minha comida se levantou contra mim. Eu estou dizendo isso a vocês agora, antes de acontecer, para que, quando acontecer, acredite que eu sou. Digo a verdade a vocês. Aquele que recebe a quem eu enviar, também me recebe. Aquele que me recebe, também recebe a quem me enviou. Digo a verdade a vocês, um de vocês vai me trair. Imagina o clima, pessoal. Os discípulos começaram a uns olhar para os outros sem saber de quem Jesus estava falando. Um dos discípulos, a quem Jesus amava, estava reclinado sobre seu peito de Jesus. Simão Pedro fez sinais para que ele perguntasse a Jesus de quem era que ele estava falando. O discípulo chegou um pouco mais perto de Jesus e perguntou: Quem é, mestre? Jesus respondeu: Vou molhar um pedaço de pão no prato e vou dar àquele que vai me trair. Jesus então molhou o pedaço de pão em seu prato e deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Então Jesus lhe disse: Faça depressa o que pretendes fazer. Nenhum dos que estavam na mesa entendeu porque Jesus tinha dito isso a Judas. Como era Judas que guardava a caixa do dinheiro, alguns dos discípulos pensavam que Jesus estava dizendo que ele ia comprar coisas que iriam precisar para festas. Outros pensavam que Jesus teria dito que fosse dar alguma coisa aos pobres. Judas aceitou o pão de Jesus, deu e saiu imediatamente. Era noite. Depois de Judas ter saído, Jesus disse: Agora o Filho do Homem será glorificado, e Deus será glorificado por meio dele. Se Deus é glorificado por intermédio dele, então Deus também glorificará o Filho do Homem nele mesmo. E Deus vai dar essa glória em breve. Queridos filhos, eu não vou ficar com vocês por muito tempo. Vocês vão me procurar, mas, como eu já disse aos líderes dos judeus, e repito a vocês agora, aonde vou, vocês não podem ir. Eu vos dou um novo mandamento. Amem uns aos outros. Vocês devem se amar uns aos outros da mesma maneira que eu vos amei. Nisto, dito, todas as pessoas saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro perguntou a Jesus: Mas e para onde vai? Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou, você não pode ir agora, mas mais tarde você me seguirá. Pedro disse a Jesus: Por que não posso segui-lo agora, Senhor? Estou pronto até para morrer pelo Senhor. Jesus respondeu: Está mesmo, Pedro? Você daria realmente sua vida por mim? Digo-lhes a verdade. Antes que o galo cante 3 vezes, você dirá que não me reconhece. Nossa, Jesus, ele tem, né, a propriedade. Como ele já tinha pouco tempo para falar tanta coisa, ele parecia que ele fazia um roteiro, né? E você, João, como é que você pode resumir essa passagem de Jesus aí para a gente? Assim, é muita informação dentro de um texto, né? Olha, bom, boa noite a todos, né? Como o Vado já disse, nosso tempo é curto, gente, então vou ser bem short, bem rápido. Aliás, nós vamos, né, Vado? Para a gente não perder muito. Então, gente, assim, a Páscoa, né, vem de Pessat. Pessat, na verdade, em hebraico, significa pulo. Então, se vocês se recordarem, lá atrás, na época das pragas, os 40 anos, a busca, a saída do Egito, lembram disso? A busca da Canaã, a terra prometida. Na verdade, uma daquelas pragas que mataria o primogênito, que na verdade seria com o objeto de atingir Jesus, etc., dele ser o comprometido, a morte desse primogênito por Herodes Antipas, tem os 2 Herodes, viu, gente? Herodes Antipas, Herodes, o pai e o filho, tá ok? Ocorre uma sucessão nesse meio do caminho, não dá para entrar nisso, mas tem uma história bonita no meio desse caminho.
Ele teve uma história complicadíssima, teve uma doença venérea, mas que foge hoje. Um dia que tivermos mais tempo, a gente conversa sobre isso. Mas, enfim. E vocês vão se recordar que as casas eram pintadas em sangue, né? Então, elas eram pintadas em sangue e era o sangue de cordeiro. Por isso que algumas religiões, principalmente as judaicas, usa o cordeiro como um dos, chama o filho o cordeiro em vida. Na verdade é Jesus, né? O símbolo de segurar o cordeiro. E a passagem do cordeiro é bem longe, bem distante daquilo que se diz de um ovinho de Páscoa. Perdoe-me. Na verdade, esse é um uso de maneira comercial de uma época tão importante. A doutrina espírita não comemora a Páscoa como comemora o catolicismo ou mesmo o judaísmo. Jesus era judeu. O que não tira a importância da passagem que nós estamos falando na noite de hoje, né, Vado? Ou seja, são Sim. duas coisas que caminham juntas. A doutrina espírita usa tudo aquilo que é de bom, gente. De qualquer lugar, de qualquer instância, de qualquer religião, não tem problema. Né? Não há proibições à doutrina espírita, já que você paga pelas coisas que você faz. É uma relação de causa e efeito muito determinada. Né? Muito bem. Isso posto, eles pintaram as casas com o sangue do cordeiro, e aquelas casas que estivessem com o sangue do cordeiro não seriam cometidas pelo primogênito. Não teria esse primogênito, aquele filho, que não seria assassinado. Isso aconteceu, segundo a Bíblia, segundo lá, está no Velho Testamento. Tudo bem. Os costumes judaicos, todos eles derivam disso. Porque Jesus entrou em Jerusalém pela primeira vez, Jesus fazia palestras em cidades pequenas. A primeira vez que ele entrou em Jerusalém também seria a última. Porque antes dele entrar em Jerusalém, ele pede algo para subir. E ele sobe em cima de um burrico. Ele não sobe em cima de um cavalo, ele não sobe em cima de nada potentoso, não tem soldados, não tem nada disso. Ou se pede uma coroa, e a coroa que lhe é oferecida é uma coroa de oliveiras, tem oliveiras nessa região. Essa é a razão pela qual Herodes vai colocar nele uma coroa de espinhos, e vai fazer piadas com ele, né? Não és o rei dos judeus? Vou lhe colocar uma coroa. E o pessoal colocou uma coroa de espinhos sobre ele. Na verdade, o motivo é esse. Ele já sabia do jeito que Jesus havia entrado em Jerusalém. E havia um fenômeno político por trás disso. Ele falou, será que ele quer o meu poder? Ele quer ser rei no meu lugar? E Jesus, absolutamente. Né? Tem as duas passagens, uma delas exatamente no tempo de Salomão e a outra, na qual nós estamos falando, que ele reitera isso. Né? Ou seja, ele diz, quando ele entra no templo de Salomão, e ali deveria ser um local destinado ao estudo, destinado à religião, destinado ao culto divino, e isso não acontece. Ele vê as pessoas usando o comércio lá dentro. Isso vale para os dias de hoje, hein, gente? Vale para os dias de hoje. Eu não vou entrar em detalhes, mas vocês são inteligentes. Vamos lá. Quando ele entra e vê comércio dentro de um local que era destinado ao estudo, à adoração a Deus, etc., ele teria ficado bravo. E alguém ali, um fariseu, né, a facção mais, o lado mais radical do judaísmo, né, os fariseus eram esse setor, os saduceus eram mais moderados em relação a isso, os zelotes era aquela porção mais agressiva, queriam a briga armada contra os romanos, né, gente? E os essênios era a parte espiritualizadíssima do judaísmo. Desapareceram, foram massacrados, disse até que Jesus ou até seu pai teria ficado entre eles, eram inclusive reencarnacionistas. Pronto, vamos fazer só esse meandrozinho para a gente não fugir. Tem muito assunto aí dentro. Quando ele entra naquilo, ele pega, e um daqueles pega uma moeda e diz a ele, devemos respeitar a ti ou a César? Quando ele fala a respeito do dinheiro e oferecer o óbolo. A pergunta tem um nível de ardilosidade gigantesco. Qualquer resposta que Jesus desse, ele seria pego. A resposta, se Jesus dissesse que era o dinheiro, ora, então é contra o que você está pregando? Você não está dizendo que algumas coisas são mais importantes que o dinheiro? Quer dizer, então, que o seu povo judeu tem que sofrer mesmo? Se dissesse que não, era contra César. Ou seja, qualquer resposta que ele desse, a pergunta foi maldosamente construída. E Jesus dá uma resposta genial.
diz, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ou seja, ali Jesus pega tudo junto. Hoje, será que hoje existem alguns templos religiosos ou algumas religiões onde isso acontece? Onde o dinheiro entra dentro da igreja? Onde o dinheiro entra dentro daquele local que deveria ser destinado ao culto, a Deus, ao estudo a Deus, às orações a Deus? Talvez exista. Faça uma observação, veja isso. Então isso é atualíssimo. Algo que aconteceu com Jesus serve até hoje, para nós observarmos, né? Da onde vem essa situação. Agora falemos dos costumes judaicos, que são importantes, como o Vado comentou. O judeu, antes dele, nem todas as estradas eram pavimentadas, e mesmo as que fossem, havia sujeira. E aí os judeus têm um costume muito parecido com os orientais. Você, quando vai entrar em casa, você deixa os sapatos lá de fora. Deixa os sapatos lá de fora. E a hora que você entra, seus pés estão sujos. Então você entrava. Então eu estou entrando na casa do Vado. Então eu deixo meus sapatos do lado de fora. Aí eu vou até um local, havia um local específico para isso, inclusive, já que era muito comum, como nós já dissemos. E você ia lá e lavava os seus pés. E pronto. Era uma maneira educada que você tinha de respeitar a casa do outro, né, que estava lhe recebendo. Você não levaria sujeira para a casa do outro. Né? E esse costume judaico vai acontecer com particularidades no dia que Jesus vai se reunir a última vez com os apóstolos, que é o que o Vado comentou agora há pouco, fez essa leitura para vocês. Porque isso, quando vai acontecer, Jesus modifica. Ele levanta, coloca um outro tipo de roupa e ele vai lavar os pés de alguém. Isso deixa o apóstolo absolutamente constrangido, falando, não é possível que o mestre fará isso comigo. Não é possível. Como é que pode ser? Não vai fazer. E Jesus diz a ele, Jesus avisa. Importante que eu faça. Porque o maior lavará o pé do menor. Ali Jesus dá uma lição evangélica de humildade. A mesma que ele deu quando ele entra em um burrico. Ele não entrou em um cavalo chique, não é? Um branco, cheio de soldados ao lado, como esperava o povo judeu. O judeu esperava isso. Tanto que eles esperam o Messias até hoje. Quando você sobe a Getsemane, acima, dá para você tá preservado o lugar, dá para você visitar. E você olha assim, você vê a Gede lá embaixo, ele era o lixão, né? E do lado direito você vê Jerusalém, a fortaleza de Antônio, do lado esquerdo, onde Jesus passou a última noite. A noite do seu martírio, antes da sua execução. Era interessante que os apóstolos, eles estavam, antes de começar a ceia, como Jesus programou esse jantar, eles, como tudo era resolvido por revolução, na base da espada, do sangue, né, eles tinham certeza que ali ia chegar alguém que ia resolver, que ia tomar o poder de César, assim por diante, se fosse no braço ou não. E aí eles estavam degladiando até pela própria vaidade entre eles, que quem quer sentar perto da janelinha para ser o preferido de Jesus, né? E de repente o homem pega e vira moeda. Vocês não entenderam nada, é assim será. É interessantíssimo, né? Interessantíssimo isso aí. Ele tinha que passar uma mensagem. E ele viu que quem que estava ali próximo a ele não sabia a importância, porque era a última vez que ele estaria com eles. Aí vai uma outra lição que você chamou a atenção. Será que às vezes a gente não está perto de gente importante? Importante não é importante politicamente, importante financeiramente, não é isso que eu quero dizer. Importante espiritualmente, importante para a sua convivência, importante para você aprender, importante para você adquirir conhecimento, importante para você compartilhar algo decente, que consiga fazer a sua encarnação ter um destino bom, um destino que atenda aos requisitos a qual qualquer espírito gostaria, né? Às vezes pode acontecer conosco. Jesus ali dá uma lição com a própria história dele, né? Às vezes a gente fica questionando bobagem, né? E a hora que ele pega e ele é questionado e ele diz, um dentre vós me trairá, essa é uma frase interessante, porque o time estava do lado dele. Todo mundo. Vocês acham que ele não sabia quem era? Claro que sabia, ele avisou. E vocês acham que Judas não sabia? Claro que sabia. Interessante que ambos sabendo, ele não falou, olha, é aquele. O que vocês acham que, por exemplo, Pedro teria feito? Sangue quente? Teria batido as mãos e, peraí, mestre, vamos lá. É esse aqui que eu vou pegar. E pronto. Mas Jesus não fez isso. O que mostra
qual o comportamento que você deve ter quando uma pessoa não te quer bem? Como você deve se comportar em relação a isso? Ele deu uma lição nisso. Compaixão. E a hora que, exatamente, ele diz assim, quando alguém quer te agredir, você sabe que uma pessoa está armando algo contra você, você vai querer, não, peraí, que eu vou derrubar isso desse jeito. Ele não fez nada disso. Ele disse, inclusive, que não era assim que se procedia. Tanto que ele pega um pedaço de pão e oferece em silêncio a Judas. Ele não abre a boca. E Judas, constrangido, passa naquela situação. Como ele era o tesoureiro dos apóstolos, ele saiu. E outros imaginaram que ele fosse fazer alguma coisa, comprar algo, fazer alguma... E passou isso por isso. E Jesus, até mesmo depois dele sair, ficou de boca fechada. Interessante, o que também demove uma situação de respeito, né? Você guardar algumas coisas que denegrem o outro, né? Eu consigo enxergar que Jesus sempre trabalhava assim, em forma de cadeia, né? Era um ensinamento atrás do outro, porque ele tinha até pouco tempo, como eu falei antes, e parece que ele conseguiu passar, porque ele sabia das limitações de todos eles, das limitações intelectuais e morais, se bem que ele escolheu todos a dedo. Assim como eles nos conhecem, sabem das nossas limitações também. Exato. E mesmo assim, ele não desiste de nós. Ele ensinou, eu enxergo, o amor incondicional. Exatamente. Não interessa que Pedro, não interessa que o outro me traiu, eu os amo do mesmo jeito. Nenhuma ovelha vai se escapar, né? Então, ele é exatamente, ele sabe, ele conhece as nossas limitações, mas ele também conhece o nosso potencial. E é nisso que ele acredita, né? Na nossa evolução. É nisso que ele acredita. Exato, e tanto que ele coloca Pedro à prova. Pedro diz, não, espera um pouco, eu o defenderei. Eu estarei ao seu lado de Jesus. O questiona. O questiona. Antes que o galo cante, me negará 3 vezes. Ou seja, ali Jesus dá uma chamada de atenção, que vale para todos nós. Será que a gente atende aquilo que o mestre ensinou? Será que nós não negamos Jesus? Quando tudo aquilo que foi ensinado nós não cumprimos? Será que a gente não nega Jesus quando alguém nos conta uma maledicência e a gente passa para frente? Será que a gente não nega Jesus quando um parente te trata mal, você vai lá e quer mandar o chumbo também? Será que a gente não nega Jesus quando deixa de fazer caridade ao próximo? Será que nós não negamos Jesus quando deixamos de estudar? Será que nós não negamos Jesus quando reclamamos da vida e achamos que só nós sofremos? Ai de mim, coitado de mim, olha esse câncer, olha aquilo, olha, meu marido me traiu, olha aquilo que... Será que isso também não é traição a Jesus? Será que nós não aprendemos o suficiente? Será que não existem formas mais sutis de trair Jesus? Ou seja, a lição que o mestre deixa para nós é algo interessante. Ele diz que não vai ser uma vez só, serão 3 vezes. E isso é algo interessante do ponto de vista judaico, porque o judeu tinha por tradição perdoar. Quando você perdoava bastante, era 3 vezes. O número 3 aparece aí, mas tem uma relação judaica mesmo, viu, gente? Alguma coisa que tem muito a ver com a cabala judaica. Então, que tem outra passagem na mesma mesa que fala de números. Porque quando ele pergunta, mestre, quanto eu devo perdoar o meu irmão? 3 vezes? Ele diz assim, já. 3 está passando de bom. É muito. Aí fala, Jesus olha e ele diz, 7 vezes? 7 ninguém usava. Não era um número para o judaísmo, o número 7. 7 vezes, aí Jesus complementa. Não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então ali Jesus dá uma demonstração que o aspecto judaico de perdão não tinha relação numérica. Não tem a ver com números. Não tem a ver com a quantidade, tem a ver com qualidade. Tem a ver com sentimento. Tem a ver com o seu posicionamento. É o famoso perdão real. Perdão de verdade. Perdão honesto. Tem uma senhora vizinha, que não vou falar o nome, não posso, a prudência me manda ser bem, exato, ser cuidadoso. E ela é gente boa, gordinha, fica sempre varrendo, né, perto do lugar que eu trabalho. E ela fala assim, quando eu vou sair de casa, ela diz, vai falar de morto de novo, isso é pecado.
Mas quando não é assim, é uma maneira diferente de se ver, e nós abordamos esse assunto. Devagarinho, vez por outra, ela vem me perguntar alguma coisa, e nós conversamos alguma coisa sobre esse assunto, né, Vale? Então eu falei para ela das 70 vezes, 7 vezes. Mas aí, uma semana. Você Ou falou, seja, você falou uma coisa interessante. uhum, Agora acabou a Páscoa há pouco tempo, a gente está vivendo esse aprendizado coletivo aqui, né? Que isso é um ué. aprendizado coletivo. Tá todo mundo na mesma bolha, não dá para a gente mudar de planeta. Sinto É. muito. É assim que nós vamos aprender. Bom, de qualquer forma, isso daqui, será que essa parte que nós ficamos agora, que foi a humildade, essas lições que Jesus nos passou, nós vamos esperar virar mais 365 dias do ano para poder comer ovo de Páscoa de novo, para só falar isso? Faz 2.000 anos que isso aconteceu, nós estamos sempre esperando passar um ano, porque daí a roda vai girando. Em resumo, Você como é sabe que a que eu gente acredito. consegue aplicar essa coisa extremamente antiga, mas atual, mas para o mundo Gente, que nós vivemos, né? Entendeu? Então, vamos trazer isso para aqui. Como é que a gente faz? É o policiamento diário? olha só, gente, a doutrina espírita ela não põe data de começo, e também não põe data de fim. Isso é E importante. aí, não põe, né? Então, isso é bondade de Deus. Nós confundimos bondade com justiça, né? Achamos que é a mesma coisa, não é? Bondade é isso aí. Ele permite você ter quantas reencarnações você quiser. 1 milhão, 2 milhões, 50 milhões, você que sabe, já que é você que sofre mesmo. Você escolhe lá o tempo que você está vindo de ficar sofrendo. E você tem a opção de reencurtar isso. Como? Como o Valdo falou. Não, eu não quero esperar outra Páscoa, não. Eu vou melhorar amanhã. Como? Dando bom dia, mas a pessoa não me cumprimenta. Não importa, eu vou dar bom dia. Me xingou, peraí que eu vou aguentar isso e vou dar um outro destino para isso. Não vai brigar comigo por pouca coisa, não. E assim sucessivamente. Não, você vai criando uma personalidade dentro de você mais resiliente, mais tolerante, mais humilde. A história que nós abordamos na noite de hoje é 100% humildade. 100%. Desde a hora que Jesus entra em cima de um burrico, né, com aquela coroinha de oliveiras, até a situação que ele está à mesa, lava o pé dos outros. Ou seja, tendo a chance de dizer a todos o que iria acontecer, não diz. E na ocasião, na noite em que ele fica sozinho, porque os apóstolos dormem, que é o que vai se seguir a isso, a hora que o soldado chega, Judas diz, porque à noite aquele monte de gente, o soldado diz, quem é esse? Quem é esse tal de Jesus? E já havia sido combinado, é aquele com quem eu beijar. Quem de nós, sabendo que alguém vai te trair, deixa beijar? Fale para mim. Quem faz isso? Por muito menos a gente vira a mesa. Briga, nunca mais olha na cara, nunca mais vou ver, ele vai ver, aqui se faz, aqui se paga, aí sai mais um monte de bobagem. Ou seja, ali Jesus não fez isso. Porque a hora que ele diz isso, Jesus deixou que ele deixasse o rosto. E a hora que Pedro vê, sangue quente, a hora que o soldado chega, ele puxa a espada e corta a orelha. A orelha cai no chão, Jesus pega, e com as suas vastas propriedades mediúnicas, coloque a orelha, cola-se, como se nada tivesse acontecido. Pedro é afastado e ele já aponta o braço para Pedro, né? Diz, não, Pedro, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Jesus diz ali claramente, Vado, não retribua o mal com o mal. Não é porque a pessoa te agride, te ofende, te trata mal, fala mal de você, te xinga, etc., que você deve responder na mesma moeda. Ali Jesus dá outra lição de humildade, porque aquele que pode mais, pode menos. Ele podia mais, né? Pode menos errar, não é? E ele foi tolerante. Quando o espírito faz isso, mas então quer dizer que ele é meio bobo, não é possível, deixa fazer o que os outros quiserem? Claro que não. Claro que não. É exatamente o inverso. Ele conhece o que vai acontecer com todos os outros envolvidos. Ele já sabe. Ele já sabe o sofrimento que vai vir. Ele já sabe o mar de lamas em que nós entramos quando nós retribuímos uma maldade. Então, é a própria confiança em Deus e na providência divina que te faz humilde, que te faz não devolver ofensa, que te faz entender a Páscoa, né, mano? Que é um dos processos da fé. Que é um dos processos da fé. Que é um dos processos da fé. A fé é isso aí. É confiar em Deus, é confiar na providência divina.
É isso aí. A Páscoa é isso, Páscoa é renascimento. Vai bem além de um ovinho, né, gente? Perdão falar assim. Esse é um aspecto comercial, que vai bem longe disso, né? Porque quando eles matavam o bezerro ficava com eles dentro da casa uma semana. Aí como é que você vai falar para o seu filho assim, olha, agora chegou a hora de matar? Então eu vejo gente comemorando a Páscoa, uma Páscoa para eles não é nada disso. Máscara é sofrimento, viu? Uma demonstração de superação, de renascimento e sofrimento. Vada, acho que o nosso horário está chegando, Tá não? chegando, tá chegando. E eu gostaria de reagradecer Alexandre e Ana. Obrigado pela oportunidade de fazer parte desse circuito. Vocês moram realmente no nosso coração, são pessoas sensacionais aí. Olha, eu muito obrigado a vocês. Agora eu vou passar para o Júnior fazer a nossa prece de encerramento, tá bom? Muito obrigado a todos que estão presentes. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E tudo isso vai passar, tá bom? E a gente vai sair melhor disso. Acredita nisso. Faz parte da confiança, que é um bracinho da fé. Tá bom? Fiquem com Deus. O Júnior vai dar sequência na prece. Obrigado, pessoal. Perfeito. Muito bem. Matias, Ana, que Deus os proteja, os guarde, os ilumine na nossa caminhada. Vocês também, e cada um de nós, de maior ou menor grau, são apóstolos de Jesus. Isso continua nos dias de hoje. Vamos agradecer a oportunidade dos nossos irmãos por mais uma chance de fala, por mais uma chance de conhecimento, por mais uma chance de distribuição do pão que Jesus colocou para nós há 2000 anos atrás, nem só o pão material, mas também o pão espiritual, solicitando que os eflúvios aqui produzidos possam ser destinados às pessoas que se encontram em nossos lares, às pessoas que se encontram nos presídios ainda carentes de vossos ensinamentos, ó Mestre, as pessoas que se encontram nas suas prisões mentais, julgando-se em uma situação mais favorável, que nos ofereça mais tolerância, paciência, um pouco mais de conhecimento e um pouco da humildade que vós nos ensinastes há 2000 anos atrás. Que seja feita a vossa vontade, e não a nossa, Pai. Sempre pedimos ombros mais fortes e nunca cargas mais leves. Que Deus os ilumine a todos. Ao Matias, a Ana, a todos os nossos irmãos do Centro Espírita, e que Deus os acompanhe. E guardem, em meu nome, Centro Espírita Nosso Lar, do Vale de todos nós que por cá estamos. Fiquem na paz. Assim seja. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Assim seja, gente.